Bom dia, alunos e alunas maravilhosos do Seron. Estamos de volta do nosso pequeno recesso, que recesso em pandemia é uma coisa meio estranha, mas, enfim, tivemos esse recesso. E então agora estamos voltando para o mesmo momento que a gente estava falando de Brasil, Primeira República. Estamos terminando finalmente, mas a gente hoje vai falar de um movimento que foi muito importante, que foi o movimento tenentista. No último vídeo, a gente viu que o ano de 1922 ele foi muito importante, porque aconteceram três coisas importantes na história, e que foram, a gente falou da Semana da Arte Moderna, né? A gente falou da fundação do Partido Comunista, e vai ter esse movimento tenentista que a gente vai começar a entender o que foi e por que aconteceu agora. Essa é a foto mais famosa do movimento tenentista. O que aconteceu? Eles estão ali, o movimento aconteceu no Forte de Copacabana e eles acabam ficando acuados porque o governo contra-ataca. Eles não achavam que o governo fosse contra-atacar, e 16 dos tenentes que fizeram a revolta, eles saem numa marcha, numa caminhada pelo calçadão de Copacabana, e ocupando a avenida também, como a gente está vendo, e eles vão ter a adesão de 2 civis que simpatizavam com o movimento. Então, esse movimento foi conhecido como o Movimento dos 18 do Forte, por conta dessa caminhada, dessas 18 pessoas, desses 16 tenentes e 2 civis, que saíram por Copacabana numa marcha praticamente suicida. Porque, vou dar um spoiler aqui, 16 deles vão morrer, só 2 vão sobreviver. O que esses tenentes, o que esse baixo oficialato, como a gente fala, do exército, estava querendo? Bom, vocês já sabem que quem proclamou a República, e foi um golpe, a proclamação da República foi um golpe dado pelo exército, que prometia o quê? Ordem e progresso, né? Eram aquelas ideias positivistas que a gente já falou sobre isso. O que acontece? Isso foi em 1889. A gente está em 1922, 33 anos depois da proclamação da República. E o que teve de ordem e de progresso no Brasil? Esse era um questionamento que esses tenentes faziam, né? E eles chegam à conclusão que não houve progresso e que a ordem estava uma zona. A gente já sabe que as eleições eram fraudadas, né? Que havia o tal do voto de cabresto. E eles eram contra isso. Eles eram contra a violência e a fraude nas eleições. Eles queriam que o voto, por exemplo, fosse secreto e não o voto aberto, que era o que permitia essa fraude eleitoral. Eles queriam mais liberdade dos meios de comunicação. Eles queriam menos poder para o presidente, que é o poder executivo, né? E mais poder para o judiciário, para o poder judiciário. Por quê? Porque mesmo os juízes, sendo juízes e ministros desse poder judicial, eles não tinham a autonomia para poder fazer as coisas. O poder executivo acabava sempre predominando e se mantinha aquela alternância do poder de Minas Gerais e São Paulo como os grandes estados que dominavam a política nacional, e os outros estados não tinham nada. E, além disso, o Brasil, apesar de ter tido um surto industrial, como a gente falou, durante a Primeira Guerra Mundial, esse surto industrial foi um pequeno avanço. Na verdade, o Brasil não se industrializou. E o que eles queriam era essa industrialização, esse desenvolvimento do país, né? E não só simplesmente defender os fazendeiros de café. Então, eles vão se mobilizar, e eles acreditavam que esse movimento ia ser um movimento maior do que de fato foi. Outros lugares do Brasil, outros estados do Brasil, que planejaram fazer parte desse movimento, acabaram não fazendo. Então, os tenentes do Forte de Copacabana, não foi só tenente, tá? Tinha também os cabos e os soldados, enfim, era o baixo oficialato, eram pessoas, capitão, eram pessoas de nível mais baixo na hierarquia do exército. E eles resolvem, então, fazer esse movimento para ver se o governo ou
obedecia a todas essas exigências, desculpe, ou o presidente abdicava, saía do governo. E isso não aconteceu. Mas, enfim, foi um movimento importantíssimo. Eles se fecharam no Forte de Copacabana e eles foram defender o Brasil de dentro do Forte de Copacabana. Essa fotografia é uma fotografia do Forte de Copacabana, do pedacinho dele. Dentro do Forte de Copacabana, a gente tem 2 museus que são super interessantes. Um é o Museu das Armas e o outro é o Museu da História, que no ano 2000, quando o Brasil fez 500 anos de descobrimento, ou de invasão, como vocês preferirem, eles montaram um museu histórico com bonecos. Eles fizeram vitrines com bonecos, com vários momentos importantes da nossa história. É um museu muito legal de se visitar. O lugar é lindo, como vocês podem ver. A gente está vendo aí a Baía da Guanabara, maravilhosa. E, enfim, quem sabe se no ano que vem a gente não consegue fazer uma excursão para visitar o Forte de Copacabana, né? Acho que todo mundo ia gostar disso, porque é um lugar maravilhoso de ir. É uma história sendo contada com bonecos grandes, em tamanho natural. Então, assim, ela é muito viva. Mas, enfim, essa revolta, ela acontece porque o governo indicou um civil para o Ministério da Guerra, ao invés de alguém do Exército. E aí, o Marechal Hermes da Fonseca se posicionou contrário ao governo e Marechal, então ele era das Forças Armadas, né? E ele, então, é preso. E isso desencadeia um movimento que vai muito além de só pedir que fosse um militar no Ministério da Guerra. Ele foi além, ele estava pedindo moralização da política, ele estava pedindo honestidade, ele estava pedindo desenvolvimento do país. Então, assim, foi um movimento que o que detonou ele foi uma coisa, mas ele cresceu nas suas reivindicações enquanto ele estava acontecendo. E aí eu já coloquei o título em Movimento dos 18 do Forte, mas já adiantei para vocês lá na primeira imagem que, na verdade, muitos vão desistir, porque o que acontece? Eles fazem o movimento e fazem as exigências deles. E o governo simplesmente chama a Marinha, coloca barcos contornando todo o Forte de Copacabana, que a gente vai ver uma imagem melhor agora. E esses barcos da Marinha, eles soltam tiros de canhão, enfim, eles atacam o Forte de Copacabana. E muitos vão morrer dentro do próprio forte e outros vão simplesmente desistir da luta. Mas até hoje, inclusive, especialmente esse Museu das Armas, o Museu da Guerra, ele mantém os buracos na parede que foram tiros que o governo deu, quer dizer, que a Marinha deu a mando do governo contra os que estavam se revoltando dentro do forte. A gente tem aí uma outra imagem do forte, assim, mais ampliada. Todo forte, né? A gente mora numa cidade do interior, então talvez muitos de vocês não conheçam, mas todo forte ele fica assim numa ponta da cidade, porque a ideia do forte é exatamente defender a cidade caso haja uma invasão. A gente está vendo aí o Forte de Copacabana. Do outro lado da Baía de Guanabara, a gente tem um forte lá em Niterói que fazia uma bifurcação. Então, assim, para os navios entrarem na Bahia, eles tinham que passar por essa bifurcação. E se houvesse algum navio que fosse inimigo, que viesse para atacar o Brasil, na verdade o Rio de Janeiro, né, que é onde a gente está, mas era a capital do país, então esses 2 fortes poderiam fazer alguma coisa. Tem uma lenda, eu não sei se é lenda ou se é verdade, porque a gente é muito difícil que isso tenha acontecido, mas que no tempo que o Brasil era colônia, Portugal mandou fazer uma corrente que ligava o Forte de Copacabana ao Forte de São João, lá em São João não, Fortaleza de Santa Cruz. A Fortaleza de Santa Cruz, lá em Niterói. E imagina, se viesse um navio que eles desconfiassem, as pessoas dentro do forte puxariam a corrente e o navio não conseguiria passar.
assim, os próprios soldados que apresentaram essa história para mim quando a gente foi fazer, eu fiz uma excursão com os alunos, a Fortaleza de Santa Cruz, há muitos anos, e eles próprios falaram, a gente não sabe se isso é verdade ou se isso não é verdade, porque a gente não tem nenhum resquício dessa corrente. Mas, enfim, tem essa história. Então, quer dizer, as fortalezas, elas servem exatamente para defender a cidade, o país e o que for. Bom, o Levante dos Tenentes, ele começa no dia 5 de julho de 1922, no Forte de Copacabana, e eles estavam altamente armados, porque dentro daquele museu que eu falei, que era o Museu das Armas, a gente pode ver os canhões que eles tinham ali para bombardear quem estivesse entrando. Então, assim, eles estavam fortemente armados. Só que o governo mandou esses navios, né? O governo mandou a Marinha mandar os navios e bombardear o Forte de Copacabana para acabar com a revolta. E aí muitos dos revoltosos se renderam, muitos vão morrer, né? E a gente vai ter aqueles 16 heróis que vão sair na tal da Marcha Heróica pelo calçadão de Copacabana e tem a companhia de 2 civis que vão aderir à causa, às ideias de moralização, de honestidade, de industrialização, desenvolvimento. E aí a gente vai ter então um movimento conhecido como Movimento dos 18 do Forte, que faz parte desse grande movimento tenentista que tinha várias adesões por todos os estados do país, mas nem todos vão às armas, e é isso também que enfraquece esse movimento. Mas enfim, essa imagem é bem bacana do Forte de Copacabana, e a gente pode ver que ele fica numa ponta, né? Eu acho que isso é bastante interessante para a gente poder pensar sobre as fortalezas que defendem as cidades e tal. Bom, esses são os 2 sobreviventes da Marcha dos 18, o Eduardo Gomes e o Siqueira Campos. Os 2 vão ser presos, eles vão ser presos dentro do próprio Forte de Copacabana, e eles vão ser soltos só uns anos depois, mas os 2 conseguem seguir a carreira militar, e o Eduardo Gomes ele chega a se tornar um brigadeiro, que é um alto cargo na hierarquia militar. Uma curiosidade para vocês é que ele se torna brigadeiro e logo em seguida o docinho, do leite moça, né, do leite condensado moça, o docinho brigadeiro, ele é inventado no Brasil e não sabiam que nome dá para o docinho e deram de brigadeiro, em homenagem ao brigadeiro Eduardo Gomes. Porque eu não sei se vocês estão notando, eu não sei se hoje o padrão é o mesmo, mas ele era muito bonito para a época, ele era considerado uma delícia. E aí o leite moça então faz a homenagem ao brigadeiro, dando o nome do docinho, que é o docinho mais popular que havia, e acho que até hoje ainda há, né? Não tem nada mais popular que um brigadeiro, que gostoso, né? Enfim, e aí então eles homenageiam o brigadeiro Eduardo Gomes com o nome de brigadeiro. Mais tarde, o brigadeiro Eduardo Gomes ele vai concorrer à presidência do Brasil, ele vai perder a eleição, mas de qualquer maneira é só para mostrar a importância e como que ele ganha prestígio, né? Mesmo tendo feito parte de talvez até porque ele tenha feito parte de um movimento de protesto, de busca de direitos, de honestidade, enfim, de moralização da política, mas o fato é que ele vai concorrer à presidência da República e ele vai perder. Não sabemos se é infelizmente ou felizmente, porque isso não aconteceu. Mas essa curiosidade do brigadeiro eu achei que vocês iam gostar. Na semana que vem a gente vai falar sobre o último dos movimentos que aconteceram durante a Primeira República, dos movimentos de protesto, de reivindicação de direitos políticos, de direitos sociais, enfim. E aí, o que eu gostaria que vocês me respondessem na devolutiva desse vídeo é assim, o que vocês acharam dessa Primeira República? Eu poderia perguntar isso só na semana que vem, mas a gente já está fechando. Então, assim, o que vocês acharam? Vocês
curtiram a Primeira República? Vocês acham que esses movimentos eles foram movimentos importantes nesse período? Vocês acham que esses movimentos eles contribuíram para a luta de trabalhadores, de civis, enfim, de pessoas que participaram de tantas brigas, né, de tantas reivindicações e que queriam um Brasil melhor, que estavam lutando por um Brasil melhor? Eu gostaria que vocês me falassem sobre essa Primeira República, marcada por uma política de fraude eleitoral, marcada por uma política onde fazendeiros de São Paulo e Minas Gerais, eles dominavam a política no Brasil. E, por último, será que há alguma semelhança daquele período com, não digo o momento atual só, não, mas com o resto da nossa história que vocês vivenciaram ou que vocês têm conhecimento? Enfim, eu queria que vocês me dessem a opinião de vocês sobre esse primeiro momento da República que a gente está estudando há alguns meses, na verdade, né? E que eu estou falando bem lentamente sobre cada um dos movimentos para que a gente possa curtir essa história. Na verdade, confesso, o meu período favorito de ensinar história, mas não que nos outros eu não me dedique tanto, claro que eu me dedico, mas assim, eu acho que cada um desses movimentos, cada um deles é tão importante para o desenvolvimento da história do Brasil, que vem em seguida, que a gente não pode deixar passar de maneira rápida, deixar passar em branco. Então eu gostaria que vocês me falassem sobre isso. O que vocês estão achando dessa Primeira República do Brasil, desse monte de movimentos de protesto por luta de direitos, diversos direitos que a gente está falando. Tá bom, pessoal? Até semana que vem.